Enem 92, 2021. O quadro lista alguns dispositivos eletrônicos, relógio de parede, celular, câmera digital, carrinho de controle remoto, notebook, e a força eletromotriz ou tensão, ou diferença de potencial, ou como a gente às vezes diz, né, voltagem necessária para que esse aparelho funcione. Então, o relógio de parede funciona com 1,2 a 1,5 volts, né, uma pilhazinha comum, celular de 3,5 a 3,8, câmera digital de 7,5 a 7,8 volts, carrinho de controle remoto próximo de 11 volts e notebook 20 volts aproximadamente. Tá? Então, foi dito isso no enunciado, força eletromotriz é o mesmo que tensão elétrica ou diferença de potencial. Só um detalhe que essa informação aqui não estava oficialmente na prova. Tá? Essa observação eu que coloquei, porque às vezes a gente não usa muito esse termo de força eletromotriz na química, apesar da física usar bastante. Tá? Na química a gente usa mais tensão elétrica ou diferença de potencial elétrico. Tá? Considere que uma bateria é construída pela associação em série, lembra, vocês fizeram isso no laboratório, com as pilhas em série que vocês montaram. Associação em série de 3 pilhas. Então, o resultado final é 3 vezes o valor de uma pilha. Tá? Essa pilha foi feita com lítio e iodo, nas condições padrão, conforme as semi-equações de redução apresentadas. Então, aqui tem, né, como eu disse, são potenciais de redução, está escrito aqui no enunciado. Tá? E vamos interpretar isso. Ó. O iodo mais 2 elétrons vira iodeto, potencial mais 0,54 volts. Ou seja, a capacidade que o iodo tem para se reduzir é 0,54 volts. Já o lítio, o cátion, lítio mais, recebendo elétrons, virando lítio. Essa redução aqui, ó, os dois, né, estão recebendo elétrons, então isso está escrito na forma de redução, isso está escrito na forma de redução. Foi falado que o potencial é de redução, então tudo aqui é informação de redução. A redução do lítio ocorre com 3,05 volts negativo, ou seja, esse potencial aqui é bem menor do que aquele. Ou seja, numa situação em que você tem que escolher quem é que vai reduzir entre iodo e lítio, vai reduzir aquele que tiver maior potencial de redução. Então, essa equação aqui vai ser mantida na sua forma de redução. Num processo eletroquímico, alguém reduz ganhando elétrons. E tem que ter uma outra espécie oxidando, fornecendo elétrons para essa redução, certo? Quem é que vai se oxidar? Aquele que tiver o menor potencial de redução. Então, essa aqui vai ocorrer na forma de oxidação. Como nesse sentido é RED, né, redução, a gente vai ter que inverter essa equação aqui. Tá? Então, vou reescrever as duas aqui embaixo. Iodo mais 2 elétrons, formando 2 mol de iodeto. O potencial não muda porque eu não mexi na equação, 0,54 volts. Tá? A reação do lítio está na forma de redução. Como a gente vai ter que inverter, eu vou começar daqui para lá. Então, é lítio que vira lítio mais elétron. O potencial dela está escrito menos 3,05, porém, como a gente inverteu, a gente inverte o sinal também, mais 3,05. Tá? Agora, só por uma questão de balanceamento, como aqui tem o ganho de 2 elétrons, aqui tem a liberação de apenas 1, então vou multiplicar essa equação toda por 2. Tá? Mas o potencial, ele não é multiplicado por 2. Tá? O potencial não depende da massa dos reagentes. Beleza? Esse potencial não é multiplicado. Ele não é uma propriedade independente da massa. Tem até uma associação que eu gosto de fazer. Um gato come um rato em 3 minutos.
3 gatos vão comer 3 ratos em quanto tempo? Se você acertar a resposta dessa pergunta que eu fiz, o raciocínio é o mesmo que vale aqui para a quantidade de elétrons e o potencial. Tá? Resumindo, o potencial não é uma propriedade que depende da massa, então quando a gente aumenta a quantidade aqui, o potencial continua sendo o mesmo. Tá? Uma pilha palito, uma pilha pequena, uma pilha grande, né? Todas elas, dessas pilhas comuns, têm a mesma reação química lá dentro, todas elas fornecem o mesmo potencial de 1,5 volts. O que muda, quando você aumenta da pilha palito para pequena, da pequena para grande, né? Que a gente costuma chamar lá, a pilha palito é AAA, a pilha pequena é AA, a pilha grande é D. Tá? O que aumenta aqui é a massa de reagentes. Consequentemente, ela vai ter mais reagente para sofrer oxidação e vai durar mais tempo. Mas o reagente delas, das 3, é o mesmo. Todas elas fornecem 1,5 volts. Isso falando das pilhas comuns. Tá? Então, retomando aqui, a gente multiplicou por 2 só por uma questão de estequiometria, mas o potencial não é multiplicado. Então, 2 elétrons que um recebe, 2 elétrons que o outro doa. A equação final fica I2 mais 2 lítio, formando 2 I menos mais 2 lítio mais. Quando a gente soma as equações, a gente soma os potenciais também. Mais 0,54 mais 3,05, 3,59. É isso? 4 com 5, 9, 5, 3,59 volts. Certo? Isso aqui... Desculpa que eu não estava vendo a filmagem aí, gente. Então, aqui, ó. Somei as equações. E aí somos os potenciais da 3,59 volts. Isso aqui é de uma pilha. Certo? Quando você faz uma associação aí em série, né, que vocês tiveram um certo trabalho para fazer isso na prática, lembra com aquela fiação toda lá? Estava difícil de vocês identificarem onde era o polo negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo das pilhas. Tá? Mas a associação em série é desse jeito aqui. Tá? Se a gente juntar essas pilhas em série, a gente vai ter 3,59 mais 3,59 mais 3,59. Então, a DDP dessa série vai dar 3,59 vezes 3, que é aproximadamente 3,6 vezes 3. 3,6 vezes 3, 3 vezes 6, 18, vai 1, 3 vezes 3, 9 mais 1, 10, 10,8 volts. Aproximadamente 10,8 volts da associação em série aqui. Tá? Vamos para a pergunta. A bateria, né? A bateria é uma associação de pilhas. A bateria é adequada para o funcionamento de qual dispositivo eletrônico? Deu 10,8 volts, né? Na nossa conta ali da associação em série. 10,8 volts, vamos ver o que temos aqui próximo disso. Aqui, ó, carrinho de controle remoto, de 10,5 a 10,9 volts, item 4. Letra D.